dia. Que bom ter vocês nessa manhã de domingo. Vamos, por favor, abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por cada um aqui presente. Obrigado por sua presença. Te amamos, te adoramos, te damos toda a honra e toda a glória. Agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de termos um lugar para pregar nessa manhã, estarmos juntos, cantando, entoando louvores ao nosso Deus, ao Deus de Israel, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Muito obrigado por essa manhã, obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. E em nome de Jesus te pedimos uma unção, uma porção nova do Teu Espírito nessa manhã de domingo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Em Lucas, capítulo 19, versículo 10, Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Sabe, estamos aqui hoje de manhã, pela graça de Deus. Nós, um dia, ouvimos as boas novas de Jesus Cristo. Alguém falou conosco sobre a obra consumada. Nós ouvimos e nós acreditamos e nós nascemos de novo. Nós passamos uma nova criatura, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nova criatura é aquele que recebeu Jesus. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Diante de Deus nós somos uma nova pessoa, uma nova criatura, com uma viva esperança. Sabe, é tão interessante, crucial, porque nós entendamos isso nessa manhã, que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Aqui não está falando do desviado, aqui não está falando daquele que já crê, está falando daqueles que ainda não tomaram uma decisão em receber Jesus Cristo como Salvador. Em Efésios capítulo 2, abre lá comigo por favor, Efésios capítulo 2, Paulo disse, versículo 12, qual era a nossa posição antes de conhecer Jesus Cristo como Salvador? Versículo 12 está escrito: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, antes de conhecer Jesus Cristo como Salvador, nós estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. Estávamos, perdidos, mas Jesus nos encontrou. E no versículo 1 e 2 está escrito: Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, ou seja, estávamos perdidos, sem vida espiritual, mas Jesus nos encontrou e nos deu vida, a vida de Deus. E agora nós podemos, ter a liberdade de contemplar o nosso Deus, porque Ele nos achou, Jesus nos encontrou e Ele nos deu uma viva esperança pela graça. Olha que posição que nós temos hoje. Deus tem dado, um valor imensurável para uma vida, para uma alma. Qual o valor que nós temos dado para uma alma nessa manhã de domingo, para uma vida nessa manhã de domingo? O triste, que o reflexo do valor de uma alma no meio do cristianismo em nossos dias tem sido, as pessoas não têm dado não têm dado grande valor a uma alma. Os homens de Deus, ou seja, aqueles que se dizem de Deus, têm produzido milhares e milhares de evangélicos sem ser nascidos de novo. Suas mensagens estão
fundamentado nos céus, na terra, aqui, agora. O quanto você pode receber de Deus aqui e agora. Mas não dizem, não falam, não explicam, não compartilham sobre a eternidade, onde nós vamos passar a eternidade. E aí acarregam multidões e multidões de evangélicos sem serem nascidos de novo. É triste. Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Buscar, no grego, é a palavra zetel, Z-E-T-E-O, zetel, e significa perseguir até encontrar. Fala de uma procura intencional e determinada. Jesus está procurando intencionalmente e determinadamente os perdidos hoje. Aquele que ainda não conhece Jesus como Salvador, Jesus está a todo tempo procurando uma oportunidade, e Ele quer usar você e a mim como suas bocas, como, sabe, aqueles que oram. Deus quer nos usar para alcançar os perdidos, os outros. As pessoas lá fora estão caminhando para um triste fim, sem esperança e sem Deus no mundo. Jesus está o tempo todo procurando uma oportunidade, e Ele quer usar as nossas vidas, parte do nosso dinheiro, parte, sabe, a nossa disponibilidade. Deus quer nos usar para a sua glória. Sabe, Deus jamais irá desistir de uma alma, de uma vida. Nós às vezes pensamos, fulano de tal não tem jeito, fulano de tal o coração é muito duro. Sabe, Deus pode quebrar em um momento o coração mais duro que existe. Nenhum piscar de olhos. Deus pode quebrar, e Ele quer nos usar. Deus, nada é impossível para Deus. Jesus Cristo foi 100% homem e 100% Deus. Como homem, Jesus precisava dormir. Como homem, Jesus sentiu cansaço. Como homem, Jesus chorou. Mas Ele foi 100% Deus. Ele parou e a natureza obedeceu. Ele ordenou e pessoas que tinham falecido ressuscitaram. Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Mas sabe uma coisa tão importante para nós? O fato é que Ele veio buscar e salvar os perdidos. E um dia Ele nos encontrou. E Ele nos deu uma viva esperança. Ele nos salvou e agora nós estamos caminhando para a eternidade. Um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. Juntos com os milhares e milhares daqueles outros que foram desde Pentecoste. Essa é a promessa. Em Lucas capítulo 13, olha lá comigo, Lucas 13. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Versículo 3 a 7. Está escrito. Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, versículo 3 a 7. Então lhes propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Uma só vida. Uma só vida, quando uma só pessoa nasce de novo, a festa dos céus, a alegria dos céus entre os anjos. Sabe, Larry Moody falou o seguinte: que se o presidente dos Estados Unidos viesse a falecer hoje, seria notícia no mundo inteiro. Na cidade mais pequenininha que existe, estaria no jornal do destaque: presidente Obama faleceu nessa manhã. Seria notícia no mundo inteiro, mas talvez essa notícia nem chegaria nos céus. Mas quando
disse Butch. Um só pecador, uma só pessoa nasce de novo. Talvez ninguém do mundo ficará sabendo, mas nos céus há uma festa entre os anjos diante de Deus. Foguetes, alegria, uma só vida. Olha o valor que Deus dá, um valor tão grande que Ele derramou seu precioso sangue por uma alma. E aqui estamos hoje, salvos pela graça de Deus, e nós podemos ser determinados e aproveitar as oportunidades que nos dá de compartilhar as boas novas com as pessoas lá fora. Qual o valor que nós temos dado para as vidas lá fora, que ainda não conhece Jesus Cristo? Amados, o sistema hoje está tão bem organizado para camuflar, para nos, nos deixar envolver, nos deixar envolver com tantas coisas do mundo, e esquecendo do valor de uma vida para Deus. O nosso inimigo, nós sabemos que o sistema e o mundo jaz no maligno, está sepultado no maligno. E ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar nossas vidas. Ele quer destruir a nossa fé, a nossa conduta, o nosso testemunho. Ele é o pai da mentira. E ele tem esse propósito. E sabe, muitas vezes o alvo dele é nos escravizar, para que nós impedimos de dar valor a uma alma, a uma vida como Deus tem dado. Ficamos horas e horas no celular. Nossa, quantas vezes eu chamo a atenção dos meus filhos. Eu fico horas para fazer um trechinho dessa manhã. Escreve. Perdemos horas e horas na frente da internet. Mas isso, o inimigo usa esse sistema do mundo para nos fazer perder tempo. Em Efésios capítulo 5, o Paulo diz o seguinte, Efésios capítulo 5, versículo 14 a 17, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, versículo 15, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Pastor Steve, às vezes falando sobre remindo o tempo, que os dias são maus, ele falou que você reme, tá certo? O tempo, quando você aproveita a oportunidade para compartilhar as boas novas de Jesus Cristo. Talvez não é na hora do trabalho que você está trabalhando, mas você pode dar um testemunho no seu trabalho daquele que te alcançou, que na hora do café, sabe uma coisa que ia falar com você? Jesus te ama, Jesus tem um plano para a sua vida. Jesus me salvou, Ele quer te salvar também, quer te dar garantia de vida eterna. Na escola, nos relacionamentos, com as pessoas lá fora, nós precisamos ter um testemunho. Remir o tempo, que os dias são maus. O que sabe, a pergunta para nossas vidas nessa manhã é: o que tem nos impedido de aproveitar as oportunidades para falar do amor de Jesus para as pessoas? Deus está sempre procurando alcançar os homens e mulheres. Ele quer usar nossas vidas, Ele quer usar a sua vida, a minha vida, como testemunho e também para proclamar as boas novas de Jesus Cristo em nossa casa, no nosso lar, onde nós andamos, no hospital, nas filas do banco. Se Deus te dá uma oportunidade, aproveite a oportunidade. E Ele vai te honrar o nosso passo de fé e dar o testemunho. Sabe, amados, o problema é que muitas vezes nós queremos fazer o certo de acordo com o que nós entendemos naturalmente. Nós falamos na semana passada, não te estribes no seu próprio entendimento, não se apoie no seu próprio entendimento. E muitas vezes queremos fazer o certo e acabamos fazendo o que é errado perante Deus, porque nós não aproveitamos as oportunidades. Abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 17. Sabe, poucos estão disponíveis
a testemunhar sua fé em Jesus Cristo. Queremos fazer sempre o que Deus nos chama a fazer de acordo com o que achamos certo a fazer, sem primeiro buscar Deus e a sua vontade e entender o que realmente quer de nós. Sabe, em Juízes capítulo 17, versículo 6, está escrito: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Cada um andava pelos seus próprios entendimentos. Andava de acordo com o que ele achava que era certo. E o contexto aqui fala de Mica. Ele pegou ouro, prata e comprou e fez uma estátua, um deus, fez uma casa de deuses, fez um ídolo, comprou uma estola sacerdotal e consagrou seu filho sacerdote. Tudo que era contra a vontade de Deus, porque a Bíblia diz: não se curve diante de imagem. Diante de cada imagem tem um espírito por trás, ídolos, e fez o povo errar, e as consequências do povo andar pelo seu próprio caminho, mas na frente é triste. Israel estava fazendo o que era certo aos seus próprios olhos e sofrendo as consequências. Precisamos buscar conhecer a vontade de Deus para nossas vidas hoje, amados. Quando um homem anda nos seus próprios caminhos, ele corre um sério risco de machucar as pessoas que estão do seu lado. A Bíblia fala de um homem, abre sua Bíblia comigo, em 2 Reis 21, chamado Manassés. 2 Reis 21. 2 Reis capítulo 21. Manassés fez tudo o que era errado. Fez errar o povo. Manassés, aqui, a partir do versículo 2, está escrito: fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões, e de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou ao seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nessa casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei de Moisés, meu servo lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de todo modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Olha, tudo que Manassés fez, a ponto de até queimar seu filho com sacrifício, consultar médios, feiticeiros, de acordo com a palavra de Deus e a lei, Manassés devia ser apedrejado até a morte. Um homem que nós podemos falar: esse não tem jeito, esse não tem solução, esse aí, ele precisa, morrer nos seus pecados, né? E que muitas vezes nós conhecemos pessoas que andam dentro dessa mesma forma, nem estão aí para Deus, não quer saber mais nada de Deus, faz chacota com o nome de Deus, e nós vamos falar: esse não tem jeito. Será que para Manassés teve jeito? O que diz a Bíblia? Olha, abre sua Bíblia comigo em 2 Crônicas 33.
2 Crônicas 33. Será que teve jeito para esse homem que fez tanta coisa ruim? Tanta coisa ruim? Será que esse coração tão duro que fez de propósito para provocar a ira de Deus, como está escrito? Em 2 Crônicas 33, está escrito, a partir de versículo 11 a 16. Pelo que o Senhor trouxe sobre, a partir do versículo 10, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Tem um coração tão duro que Deus não possa quebrar? Tem alguém que nós conhecemos que falamos que esse não tem jeito? Olha Manassés, Deus tornou favorável a ele. Oh amados, o mais vil pecador, Deus tornou favorável a ele. A obra consumada por Jesus Cristo no Calvário proporcionou a nós tornarmos favoráveis a Deus. Deus olha para você hoje, Deus olha para mim hoje e fala: meu filho, minha filha, porque nós tornamos favoráveis diante de Deus. Não há nada impossível que Deus não possa fazer. Continuando aqui comigo, abre sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 14. 2 Crônicas, capítulo 14. Rapidinho aqui, porque eu tenho um tempo aqui ainda. Eu gostaria de concluir essa mensagem de maneira bem especial nessa manhã. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 14, a partir do versículo 2, fala do rei Asa. Está escrito o seguinte: Asa fez o que era reto e bom perante o Senhor seu Deus. Lá, sabe qual foi o resultado de Manassés ter convertido? De Deus tornar favorável a Manassés? Os próximos versículos falam aqui: Manassés removeu os ídolos da casa do Senhor, ele mandou tirar os postes ídolos, ele limpou a casa de Deus, ele ordenou que o povo buscasse o Deus de Israel de todo o coração. De todo o coração. Então houve uma conversão. Ele converteu realmente. Então depois de ele confiou no Senhor, as imagens não faziam mais sentido. Ele removeu da sua casa. Ele removeu da casa do Senhor. Porque está escrito: só diante do Deus de Israel se prostrará. Ele removeu. E aqui tem Asa. No versículo 2: Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos. Olha aqui também Asa. E o culto nos altos. Quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Ó amados, quando fazemos as coisas de acordo com a vontade de Deus, encontraremos descanso. Fazendo o que Deus nos chamou de reto e bom coração, e teremos paz, tranquilidade. Deixe Deus te conduzir, dando-lhe a direção. Às vezes falamos: ó Pai, não Senhor, eu sei que é a vontade do Senhor, eu sei que é para mim aproveitar essa oportunidade, mas sabe, eu estou um pouco envergonhado, eu estou um pouco, eu deixava a próxima, deixa que talvez se eu levantar alguém aqui, olha, Deus levanta até um jumento para falar, como nós falamos semana passada.
Se nós não abrirmos a boca, Jesus disse em Casamilton: se esse povo não me adorar as pedras, pode até adorar a Deus. Até as pedras adorarão a Deus. A brincadeira. Nada pode impedir. Deus quer usar você e a mim. Precisamos entender qual a vontade de Deus. Olha, Asa fez algumas coisas, sabe, corretas. Ele retirou os ídolos, limpou a casa do Senhor. E nós precisamos também ter esse mesmo sentimento nas nossas vidas. O que é que impede-nos hoje de conhecer a vontade de Deus e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá? Sabe, precisamos tirar os ídolos das nossas vidas. E o que é o ídolo? Ídolo é tudo que nós colocamos na frente de Deus. Tudo que nós colocamos na frente de Deus se torna um ídolo em nossas vidas. E nós precisamos deixar Deus remover essas coisas. E nós precisamos removê-las pela fé, para que nós possamos encontrar descanso, para que nós possamos encontrar paz, segurança. Precisamos remover esses ídolos que impedem-nos. Asa fez isso. A primeira coisa que Asa fez foi remover essas coisas. E a segunda coisa que Asa fez aqui foi, outra coisa que Asa fez foi edificar as cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. Sabe, as cidades de Judá eram cidades abertas. O inimigo podia entrar por qualquer lado e para roubar, matar e destruir. O inimigo podia invadir as cidades. E Asa, como ele teve paz e repouso, ele mandou edificar essa cidade, construir muros altos para proteger a cidade contra o inimigo. E se o inimigo quisesse entrar na cidade, ele tinha de se edificar na portaria. Ele não podia chegar e invadir por todos os lados. E esse é o desejo de Deus para nossas vidas. Nós precisamos criar muralhas em nossas mentes, de uma doutrina, com a palavra de Deus, alimentando a nossa fé, como vocês estão hoje aqui de manhã. E foi um passo de fé, você e eu, nós saímos de casa para estar aqui hoje, e a fé nossa agrada ao Senhor, e nós ouvimos a palavra de Deus, e ela cria em nossas mentes uma muralha, sabe, fortificada com a palavra de Deus, que nos protege do inimigo, dos dardos envenenados do inimigo, que vem jogar-nos para baixo, que vem trazer-nos condenação para as nossas vidas. Não há mais condenação, não há mais culpa. Precisamos fortificar, sabe, a nossa mente com a palavra de Deus, criando muralhas para que o inimigo não ache espaço, não ache brecha para entrar. Sabe, amados? E assim, quando nós construímos muralhas em nossa mente, em nossas emoções, podemos pensar, por exemplo, como Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículo 8, que diz o seguinte. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Olha só, precisamos filtrar nossos pensamentos. Atitudes estranhas não entram mais. Os dardos do inimigo não entram mais. Em João capítulo 14, Jesus diz que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e foi enviado em Pentecoste. E o Espírito Santo traz em nossa memória a palavra de Deus no momento dos ataques do inimigo. E nós resistimos o inimigo na fé, que veio para roubar, matar e destruir a nossa fé. Ele é o pai da mentira, o diabo, e ele quer sequestrar nossas emoções para que fazer de nós vítimas. Jesus foi a vítima. Jesus morreu uma única vez para sempre, como nós falamos nesta semana, não é somente na quarta. Uma vez por todas. Em Hebreus capítulo 9, 26, capítulo 10, 12. Uma vez para sempre. Em nosso benefício, em nosso favor. Pensa nisso, e o Espírito Santo traz a nossa memória a palavra de Deus. Para quê? Para criar muralhas bem altas em nossas mentes, protegendo-nos do ataque do inimigo. Volta lá, por favor, rapidinho, 2 Crônicas, capítulo 14. 2 Crônicas 14, de novo, lá quando Asa, no versículo 7, está escrito. 2 Crônicas 14, versículo 7. Olha o que mais Asa fez. Disse, pois, a Judá:
versículo 7. Edifiquemos, esta cidade, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos. Tá certo, né? Enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temos-lo buscado, e Ele nos deu repouso de todos os lados. Olha só, quando nós construímos muralhas de doutrinas, com a palavra de Deus em nossa mente, em nossa emoção, é uma proteção para nossas vidas, torna uma fortaleza. O inimigo não poderá entrar, porque teremos proteção por todos os lados, porque nós temos buscado Deus em primeiro lugar. Olha que privilégio que nós temos nessa manhã. Deus tem uma provisão para as nossas vidas hoje e agora. Repouso por todos os lados. Mesmo que o inimigo esteja ao derredor, rugindo como um leão, como está escrito em 1 Pedro 5,8. Rugindo, o inimigo ficará ao derredor, porque ao nosso redor acampa um anjo do Senhor, de acordo com Salmos 30. Então ao derredor o inimigo fica rugindo como um leão para nos atacar. Mesmo que isso aconteça, nós temos a tranquilidade, repouso por todos os lados, porque nós temos a palavra de Deus. Maior que está em nós do que está no mundo. E nós temos as promessas. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. O nosso Deus em Cristo Jesus há de suprir cada uma das nossas necessidades. Deus quer que tenhamos paz, repouso em todas as áreas das nossas vidas. E a provisão de Deus é a vida abundante, como está em João 10:10, parte A. Deus tem nos dado ouvido de eruditos, para que possamos ouvir da sua palavra. Deus está trabalhando em nossas vidas, e nós podemos hoje considerar o valor de uma alma para Deus. Aproveitar a oportunidade que Ele nos dá para compartilhar as boas novas. Teremos paz. Os inimigos de Asa vieram contra ele, mas acharam as cidades fortificadas e não puderam entrar. Lá em 2 Crônicas 14. E para a gente terminar, abre já rapidinho comigo em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Versículo 1 a 11 está escrito: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenaram a teu respeito, para que te guardes. Então te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E levou-o de novo, ainda o diabo, a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. O que Jesus disse? Com os ataques do diabo? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Quando Jesus falou está escrito, o diabo logo mudou a sua estratégia. Mas também está escrito, viu, Jesus? Que o Senhor vai dar anjo. Ele usou um versículo sem contexto para combater o que Jesus disse. Jesus falou: mas também está escrito: não adorarás outros. Jesus disse: está escrito, está escrito. E o inimigo, envergonhado, retirou-se. Quando o inimigo nos ataca, olha, você de novo, aquele mesmo problema, de novo. Opa, está escrito: mais que vencedores. Ah, você é culpado. Olha, você é pecador.
Nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus, que está escrito. Mas e amanhã, sabe, aquelas contas para pagar. Ei, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Muralhas em nossa mente, em nossas emoções, está escrito. É a palavra de Deus. Está escrito. E amados, e assim nós podemos aproveitar as oportunidades para buscar aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, que não têm esperança, que estão sem Deus no mundo. Talvez um vizinho, talvez um amigo, talvez um parente. Deus quer usar você, a sua vida, como testemunho para alcançá-los. Em Lucas 19, para a gente terminar, olha lá, Lucas 19 que nós falamos hoje de manhã, primeiro versículo. Lucas 19, o contexto aqui rapidinho, só para a gente terminar. Zaqueu era um homem pequeno, era um baixinho. Zaqueu era um baixinho, um homem rico, de destaque dos publicanos e entre aqueles que tinham mais dinheiro, como diz aqui o versículo 2, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver Jesus. Ele procurava ver Jesus com a multidão, e ele era baixinho, ele ficava procurando para ver quem era Jesus. Cadê Jesus? Como eu posso vê-lo? Aí ele teve uma ideia. Ele sabia que Jesus ia passar por certo caminho, ele foi e subiu numa árvore. Ele subiu na árvore e ficou lá olhando lá de cima. Uau, quem é Jesus? Aquele barbudo, não. Ele tem cara de pescador. Não, aquele outro. Aí de repente Jesus fala: Ô Zaqueu! Desce aí depressa, porque eu vou me repousar na sua casa. Eu vou repousar na sua casa nessa noite. O versículo diz: Zaqueu desceu mais que depressa, correndo, desceu da árvore. Imagina Jesus falar para você assim hoje: vou repousar na sua casa hoje. E Ele repousa conosco hoje e agora. Não mais eu vivo, não mais você vive, mas Cristo vive em nós. Olha só, Zaqueu desceu correndo, publicano, um homem odiado pelos seus amigos, vizinhos, parentes, pessoas ali. Era odiado porque ele sempre queria criar em cima das pessoas. Ele desceu correndo. Aí, versículo 7, as pessoas: esse tem jeito não, olha só. Começaram a murmurar. Olha lá, todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Lembra de Manassés? Mas viu um pecador. Versículo 8: Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Olha só, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E hoje Ele usa as nossas vidas para testemunhar para os perdidos. Não existe coração tão grande, tão duro, que Deus não possa quebrantar. Não desista das pessoas que você tem orado para conhecer Jesus como Salvador, porque o momento deles vai chegar e terá uma oportunidade, e Deus vai fazer o que está no coração dele. Sejamos firmes em alimentar nossa fé com a palavra de Deus, resistir o inimigo e estar pronto para ser usado por Deus na vida dos outros. E assim faremos a diferença em nossos dias, nesses dias maus que somos. Amém? Louvamos nossa cabeça e fechamos nossos olhos. Abençoado Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por sua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque ela é a doutrina, os pensamentos do nosso Deus a nosso respeito.
E quando nós alimentamos dela, Senhor, nós criamos muralhas, construímos muralhas altas por todos os lados da nossa mente, das nossas emoções, que nos protege dos ataques do inimigo que venham para roubar, matar e destruir. Assim como Asa, Pai, fortificou as cidades, e o inimigo não tinha espaço para entrar mais. Assim também nós estamos edificando as nossas cidades, criando muralhas com a sua palavra. Que o Senhor possa nos dar ousadia, que o Senhor possa nos dar um coração manso, humilde, e um testemunho, e oportunidade para proclamar as boas novas de Jesus Cristo a todos aqueles, ó Pai, que o Senhor está buscando nesses dias. Te amamos, Senhor, te adoramos. Estenda as suas mãos, ó Deus, sobre a vida de cada um aqui presente. Dá ao Pai uma semana vitoriosa, uma semana onde possa contemplar a Tua glória, nos detalhes da vida, Pai. Seja em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer momento, em qualquer situação, que o Senhor possa estender as Suas mãos, dar sabedoria de discernimento, que o Senhor possa, Pai, por meio do Espírito Santo que em nós habita, trazer à memória a Sua palavra para resistirmos o inimigo na fé e termos a vitória em cada instante, em cada detalhe. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar aqui amanhã ouvindo a Sua palavra e cantando louvores ao nosso Deus. Protege-nos a volta para casa. Nos dê uma semana abençoada. Preserva, Pai, as vidas, o chamado, o testemunho de cada um aqui presente. Em nome de Jesus, protege-nos a volta para casa. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.